o item 4.2 do nosso material, medindo a qualidade de serviços, usando as escalas SERVQUAL e SERVPERF. Hoje eu vou começar falando sobre a escala SERVQUAL, que é o item 4.2.1, e explicando um pouquinho para vocês sobre essa escala de mensuração, tá? É importante que vocês depois façam a leitura do material e anotem caso vocês tenham alguma dificuldade com relação a esse material, a essa aula, e me passem, tá bom? Bom, então vou começar um pouquinho falando sobre essa escala, né? Primeiro, são escalas de mensuração, essas escalas, tanto a SERVPERF quanto a SERVQUAL, que a gente vai falar hoje, são escalas de mensuração de qualidade. São ferramentas que foram desenvolvidas na década de 80 por 3 estudiosos, o Parasunaman, o Zeitan e o Berry, que são autores bem conceituados dessa área de escalas de mensuração. E eles desenvolveram critérios onde eles determinam o que deve ser avaliado para que você e a sua empresa consigam avaliar e acompanhar essa qualidade de serviços e, com isso, poder fazer um aprimoramento dessa qualidade. Tá? Então, são escalas de mensuração que, na verdade, são mais qualitativas. Tá? Quando a gente fala escala, muitas vezes a gente pensa em números, né? Mas não necessariamente essas escalas são escalas qualitativas e que vão servir aí para a gente entender como está a qualidade dos nossos serviços. Então, a escala SERVQUAL, que é a primeira que a gente vai falar um pouquinho hoje, é uma escala de mensuração de qualidade, onde ela pede para que você aponte 5 gaps. O que são gaps? São lacunas, são falhas, onde o seu serviço tem algum problema. Então, ela aponta 5 lacunas que podem atrapalhar, né, na qualidade do seu serviço e que você precisa estar atento, checar, sondar, propor melhorias, propor ações corretivas para que você consiga reverter e melhorar a sua qualidade na sua organização. Então, vou começar falando da primeira lacuna, o primeiro gap, né? Gap é a mesma coisa que lacuna, da escala SERVQUAL. O primeiro gap é uma lacuna relacionada à falha de percepção gerencial. A gente já falou disso na última aula, se vocês estão lembrados. Deming fala que a qualidade tem tudo a ver com a percepção do gerente, do dono do negócio. Deming e Duran falavam já sobre isso. Se o dono do negócio, se o gerente não tiver essa percepção da qualidade, não adianta que os funcionários busquem isso, porque não vão conseguir alcançar. Então, é importante que essa percepção ela venha da gerência. Bom, acontece que nem sempre os gerentes estão atentos, né, a essas expectativas que o cliente tem, né, o que ele busca. Então, é importante que a gente tenha essa noção, né, de que nem sempre esses gerentes, eles dizem, eles estão diretamente focados ou têm uma visão real do que é a qualidade ou do que são as expectativas do cliente para aquele serviço. Então, quais são as medidas corretivas que a gente faz quando a gente tem uma lacuna de falha gerencial, né, de falha de percepção gerencial? Primeiro, a primeira medida corretiva que a gente tem que ter é focar melhor qual é o cliente. Então, saber quem é o cliente, quais são as expectativas desse cliente por meio de pesquisa, tanto qualitativa quanto quantitativa. Entender o que esse cliente espera, né? E acompanhar isso regularmente, porque as expectativas do nosso mercado consumidor, elas mudam com muita frequência. Então, num momento, por exemplo, anterior à pandemia, certamente as expectativas dos clientes eram diferentes do que durante a pandemia e que talvez possam ser diferentes desse momento já mais de retomada da economia. Então, é importante que a gente fique atento a essas expectativas e não achar, eu conheço meu cliente de décadas. Mas esse cliente de décadas,
ele mudou, ele não é a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, da primeira vez que ele comprou seu produto ou serviço, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que pautar. Uma outra coisa relacionada a medidas corretivas dessa falta de percepção gerencial é saber o que significa qualidade para o seu cliente. Saber quais os critérios ele busca. Né? Que tipo de critério é? É o atendimento? É a credibilidade? É a confiabilidade? É a flexibilidade? É o preço baixo? É o parcelamento? É algo mais premium? O que é qualidade para esse seu cliente? Isso é importante você entender. Né? À medida que o gerente entende o que é qualidade para esse cliente, ele vai ter condições de conseguir fazer aquilo que é necessário. Tá? Uma outra coisa que ele precisa fazer, até para ter essas informações, são abrir os canais de comunicação. Se ele não tem canais para se comunicar com o cliente, ele não vai ter essa informação. Então, ele pode fazer isso via redes sociais, ele pode fazer isso via aquelas fichinhas de satisfação, pesquisas por telefone, mas ele tem que ter canais abertos. Canais de atendimento, canais de reclamação. Isso é sempre importante que o nosso cliente tenha livre acesso para se comunicar com a empresa. Bom, uma outra coisa que a gente precisa fazer é diminuir os níveis de chefia ou de autoridade. Existem organizações que têm muitos níveis de chefia, né? Muitos níveis de chefia. Você tem um supervisor que manda num subsupervisor, que manda num gerente, que manda num chefe. Até chegar no topo, em quem realmente tem um poder decisório, a informação se perde. Então, aquilo que você ou que aquele teu funcionário da ponta, lá do atendimento, percebeu, sugeriu, não chega na chefia. Não existe canal de comunicação interno para que você comunique isso. Então, é importante a gente ter um acesso mais direto dessa chefia a quem está lá na linha de frente. Tá? Isso é muito importante, porque assim a gente vai conseguir mais rápido responder os anseios do nosso cliente. Uma outra coisa muito importante é a questão do treinamento, né? Do treinamento do pessoal. Trabalhando aí essa questão da comunicação, mas também da capacitação. Então, é muito importante que a gerência esteja preocupada, ligada a esse viés de treinamento e de capacitação. Quando a gente tem uma empresa que quer aprender, que quer evoluir, né, que quer melhorar, a gente vai ter possibilidades dessa lacuna 1 ser eliminada ou ser minimizada. Tá? Agora vamos falar da segunda lacuna, lacuna 2, que é a especificação da qualidade do serviço. Tá? Essa é uma lacuna já bem ligada à qualidade em si, né? A execução do serviço. É preciso que o serviço ele seja muito bem especificado, né? É preciso que, além da gente identificar o que o cliente quer, é preciso que a empresa detalhe o que precisa ser feito para que esse serviço tenha qualidade. Então, o cliente fala, eu quero me preocupar com a limpeza do ambiente. Né? Para mim é importante a higienização, a limpeza. Aí o gerente vai simplesmente falar para o funcionário, olha, a gente tem que ter preocupação com a limpeza. Não pode, isso é muito vago. Limpeza é algo muito vago. Higiene é algo muito vago. Vai ser necessário que o gerente, que o supervisor, que a pessoa responsável chegue para o corpo funcional, para aquelas pessoas que executam, por exemplo, a função de limpeza, e falem, olha, nossos clientes estão preocupados com higiene, com limpeza. Para isso, nós vamos precisar fazer X, Y, Z. Olha, nós vamos precisar, sei lá, levantar as camas, limpar embaixo das camas a cada 2 dias. A gente vai precisar higienizar os colchões a cada X dias. A gente vai precisar trocar a roupa de cama e lavar desta determinada forma. A gente vai precisar limpar os nossos ambientes, os nossos estofados a cada X dias. A gente vai precisar trocar ou substituir algumas
alguns utensílios a cada X tempo. A gente tem que determinar, especificar, né, detalhar o que precisa ser feito para melhorar essa qualidade. Eu dei exemplos aqui muito relacionados à hotelaria, à alimentação, mas isso vai funcionar em todo lugar. Se uma empresa, se um cliente numa academia de ginástica está preocupado com a higienização dos equipamentos, a gente vai ter que especificar o que precisa, né? Vou dar um exemplo aqui. Perdão. Na academia de ginástica, na academia que eu frequento. Quando começou a pandemia, tinha muito álcool, né? E esses álcools eram utilizados o tempo todo, mas nem todo mundo utiliza, né, da maneira correta, como tem que ser. E aí, meio que no final da pandemia, as pessoas ainda estavam preocupadas, porque você chegava para usar um equipamento e o álcool daquele equipamento estava em outro lugar. E aí você ia no outro equipamento, tinham 3, 4 álcools que alguém levava para um lado e não voltava. Então, eles mudaram a forma de higienização. Eles colocaram vários totens, tipo aqueles totens de retirar papel toalha, só que de lenços higienizantes. Eles já vêm molhados lá no álcool, numa solução que é antibactericida. Então, você retira naqueles totens, que são vários, aquele lencinho e você leva para o equipamento que você quer higienizar. Então, você não precisa mais ficar procurando aonde tem álcool, aonde tem paninho, e é totalmente descartável. Isso certamente foi especificado, porque quando a gente, enquanto cliente, reclamava, não está muito fácil fazer essa higienização, né? A gente não encontra. Cabe ao gestor do negócio, já identificando qual é a necessidade daquela clientela, de detalhar como que ele vai resolver esse problema. Então, você vai ter que criar soluções para isso e explicar ao teu mercado consumidor, ao teu corpo funcional, como vocês vão dar conta de fazer isso, né, até satisfazer esse consumidor. Então, quando a gente fala, precisa... Eu falei higiene, porque higiene é uma coisa bem ampla, né? Bom, higiene. Todo mundo sabe que é higiene, mas o que precisa fazer para melhorar a higiene? Precisa, de repente, comprar uns equipamentos de limpeza melhores? Produtos de limpeza mais higienizantes? Precisa, de repente, odorizar o ambiente? Porque talvez a pessoa veja a limpeza, mas não sinta a limpeza, porque a limpeza ela é um fator de muitos aspectos, né? A limpeza não é só aquilo que você vê, mas aquilo que você sente. Às vezes você chega num lugar, você fala, nossa, tá tão cheiroso, tá tão limpo. E às vezes necessariamente nem tá limpo, só tá com um cheiro bom. Mas talvez esteja faltando esse cheiro bom. Tá limpo, mas não tá cheiroso. Entende? Então a gente precisa entender o que é aquele fator que o consumidor espera relacionado à qualidade. O exemplo que eu dei foi o exemplo da higiene, mas pode ser organização, pode ser a entrega mais rápida, né? E aí você vai precisar pensar como especificar isso para chegar até o consumidor final. Então, as medidas corretivas foi, como eu já falei, elencar quais são os fatores relacionados à necessidade do cliente. Descobrir também o que é prioridade, porque muitas vezes o cliente quer muita coisa e você não consegue entregar tudo ao mesmo tempo. Então, você fala, o que é mais importante? É a entrega? É a embalagem? E aí tentar ir atacando esses pontos que são qualidades para esse cliente. Então, priorizar, né? Ver aquilo que é mais importante, mas também não deixar de ver aquilo que pode ser secundário. Ele está falando aqui da embalagem, mas a entrega, o meio de transporte também é relevante. Então, eu tenho que, de repente, atacar as duas fontes ao mesmo tempo, ou ainda fazer isso logo em seguida o outro, para que não se perca a qualidade ali. Então, é importante entender isso, tá? E analisar o ciclo do serviço, entender como são as etapas da execução daquele serviço. Porque, às vezes, quando você quebra alguma etapa, seja num processo de higienização, seja num processo de entrega de serviço, você pode ali melhorar a qualidade daquele serviço. De repente, fazer com que o produto chegue mais quente até o teu cliente quando você está fazendo um delivery, seja fazer com que o ciclo do teu serviço possa ser mais rápido, como, por exemplo, você faz um reparo
né? Sua empresa é de reparo. Então, como que você pode melhorar isso? As empresas trabalham muito analisando o ciclo de serviço, para entender onde dá para melhorar e onde não dá. Bom, terceira lacuna. Você já teve a análise da percepção gerencial. Na segunda lacuna, você já especificou a qualidade do serviço. A terceira lacuna é a falha na prestação de serviço, que acontece muitas vezes, né? Às vezes, por mais que o teu gerente esteja muito bem antenado ao que está acontecendo, às vezes a especificação do serviço é muito clara, você tem até manual, tem tudo escrito, o teu funcionário, quando entra na organização, ele recebe o checklist de como trabalhar, o que fazer, quais as etapas, mas ainda assim você tem uma falha na prestação de serviço. Às vezes, essa falha é pontual, sei lá, no momento de muita procura, no momento de algum contratempo, né? Você pode ter uma falha, mas ela pode ser uma falha realmente repetida do teu processo, ela pode ser uma falha, um vício de execução, pode ser um problema em matéria-prima que você tenha, algum fornecedor que te entrega uma matéria-prima que, de repente, estraga o teu processo, atrapalha, encarece, torna ele mais difícil. Então, você precisa entender que falha é essa, né? Onde está essa falha? E aí partir para as medidas corretivas. Primeiro, adequar o processo às expectativas do cliente. Então, se você tem um determinado processo e ele não está atendendo ao cliente, precisa entender onde que você falha, né? Analisar, aí ir até o cliente e entender o que eu estou falhando. Eu esperava receber dessa forma, está vindo assim. Né? Então, se aproximar desse consumidor para atender e se adequar a essa expectativa desse consumidor, melhorando ali onde tem a falha na prestação de serviço. Muitas vezes é no setor de atendimento, muitas vezes é no setor de pagamento, né? Muitas empresas têm problemas no faturamento, muitas empresas têm problemas nos seus sistemas, né? Bugs. Até falando sobre bugs, não sei se vocês viram, a Burger King lançou uma campanha de marketing ontem, se eu não me engano foi ontem, ou foi no final de semana, eu vi ontem, aliás, acho que eu vi sábado, falando sobre, mudando até um pouco a logomarca da Burger King, botou lá Burger King, porque me parece que o aplicativo que eles utilizavam para venda, para atendimento, deu uma bugada em algum momento, os clientes ficaram muito revoltados com pedidos entregues errados, faturados errados, não entregues, coisas nesse sentido, preços errados. E aí, se aproveitando dessa questão do aplicativo ter problema, eles lançaram uma campanha chamada Bug, né, King, dizendo lá que bugs acontecem e que nem sempre é legal, mas que, nesse caso, eles iriam fazer um bug no aplicativo para ajudar o cliente, para ser vantajoso para o cliente, para dar algum ganho para aqueles que tiveram algum tipo de prejuízo e se sentiram lesados, né? Então, é isso, as falhas acontecem. Existem falhas na prestação de serviço, às vezes, com terceirizados. Às vezes, quem cuida lá do teu site é um terceirizado. Várias empresas sofreram problemas agora, recentemente, com esse tipo de bug de informática, né? Com hackers, com ataques. A gente teve banco com problema, o próprio Banco Itaú teve problema, o site da Americanas foi invadido, várias pessoas compraram, se sentiram lesadas. Teve um outro banco também virtual que teve esse mesmo tipo de problema. Como eu disse, o site da Americanas, o Itaú. Então, a gente sabe que isso é passível de acontecer. A forma como a gente vai lidar para reverter isso é que é mais importante. Então, primeiro, adequar as expectativas do cliente. O cliente, certamente, quando você tem uma falha na prestação de serviço, ele se chateia, ele se ofende, ele se magoa, como aconteceu, por exemplo, como eu falei no caso do Burger King. E aí eles fizeram uma ação para reverter isso. A outra coisa é adequar a tecnologia ao trabalho. Então, como eu falei, muitas vezes a tecnologia está por trás disso.
seja o excesso dela, e hoje a gente não consegue, muitas vezes, em alguns segmentos, se livrar da tecnologia, não é isso. A evolução via internet, a venda via internet, via aplicativo, é uma realidade. Não tem por onde fugir, né? Não tem como a gente voltar atrás, mas a gente precisa adequar essa tecnologia ao nosso trabalho, também no dia a dia. Então, às vezes, eu já falei isso aqui também, tecnologia, quando a gente ouve a palavra tecnologia, é a ferramenta que eu utilizo para aquela atividade. Se eu vou utilizar, minha tarefa é grampear folhas, que tecnologia eu vou utilizar? O grampeador. Existe o grampeador comum, aquele que a gente já conhece, e existem, de fato, alguns grampeadores maiores, mais técnicos, alguns até que são até mais complicados de serem utilizados, que são usados para folhas maiores e tal, estilos de gráfica e tal. Mas eu preciso entender qual é aquela tecnologia que mais se adequa àquele meu trabalho. Não adianta eu querer comprar um grampeador mega elaborado se o meu trabalho é grampear 2, 3 páginas. Não vale a pena. Então, eu tenho que pensar bem o que eu vou fazer. Às vezes, em alguns lugares de trabalho, a higiene ainda é melhor feita com uma vassoura. Você pode ter o aspirador, você pode ter sistemas de lavagem, aspirador robô, tudo quanto tecnologia, mas talvez você vá precisar ainda ter a vassoura. Você vai ter uma batedeira, mas você também vai precisar ter um misturador. Então, é isso. A tecnologia, ela é aquela que é a mais adequada para aquele trabalho. Se você começa a perceber que as pessoas estão perdendo muito tempo em uma determinada atividade manual, que já existe uma tecnologia para ganhar tempo, legal. Caso contrário, talvez não valha muito a pena esse investimento. Então, a gente precisa adequar a tecnologia ao trabalho e buscar aquela que seja mais adequada, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer é estabelecer padrões. A gente precisa ter padrão. A gente precisa mostrar qual é o modelo de operacionalização para que esse cliente, para que esse funcionário saiba o que ele tem que fazer. Vamos imaginar que você é lá uma rede de sanduíches, ou que você seja um restaurante, ou que você seja uma lanchonete, uma pizzaria. Chegou lá o seu funcionário, você vai mostrar a ele, olha aqui, ó, essa aqui é uma pizza em andamento, essa aqui é uma pizza no meio do processo, e essa aqui é uma pizza pronta. Tem lá uma fotografia para aquele monte com o mesmo design, elas saem. Então, toda vez que sair uma pizza portuguesa, ela vai sair desta forma. E mostrar a ele, estabelecer padrão, né? É isso que muitas vezes falta, né? As empresas talvez tenham uma dificuldade de estabelecer padrão. Padrão de embalagem, como é que você vai embalar determinado produto para chegar no consumidor, né? Padrão de atendimento, como é que você vai se dirigir até o cliente. Então, para tudo, a gente precisa estabelecer padrão. Se a gente quer trabalhar com qualidade, a gente não pode deixar o nosso funcionário fazer como ele achar melhor. Ele tem que seguir um padrão. Então, é importante estabelecer esses padrões. E também estabelecer medidas de desempenho nesses funcionários. Então, acompanhar, né, aquela famosa chamada avaliação de desempenho. Muitas organizações e muitos profissionais, gerentes, aprendem isso na universidade, aprendem sobre avaliação de desempenho, sobre gestão de recursos humanos, mas na prática não fazem. Né? Acham que é desagradável, acham que não é muito legal, mas é importante sim avaliar o desempenho do seu funcionário, até para que você possa promover aqueles funcionários que de fato demonstram ter um desempenho acima daquilo que era o esperado. Então, sim, avaliar desempenho, definir medidas para avaliar, né? Critérios para avaliar. E utilizar ferramentas para analisar a qualidade. Então, existem sistemas onde você consegue entrar com todas essas informações, sistemas computacionais, onde você entra com todas essas informações e ele consegue te dizer se você está melhorando, se você está piorando, quantas reclamações você teve. Então, é importante você acompanhar isso o tempo inteiro, tá? E aí, a gente tem a quarta lacuna. A quarta lacuna é uma lacuna, é um gap de comunicação.
E a comunicação sempre é um problema para as organizações, né? A falta de comunicação ou o excesso de comunicação, ela sempre acaba atrapalhando muito os profissionais. Muitas vezes você não sabe se está fazendo correto, se não está. Muitas vezes você não escuta o cliente. Muitas vezes você comunica de maneira equivocada com esse cliente e ele não tem noção. Você fala uma coisa e ele entende outra. Então, essa lacuna 4, ela é uma lacuna de marketing, porque ela é uma lacuna de comunicação, né? Muitas vezes você cria uma expectativa no cliente que não pode corresponder. Seja, às vezes, com uma imagem mal passada, com uma comunicação mal feita. Às vezes você quer tanto vender um serviço que você fala uma coisa que no final você sabe que não é real, que você sabe que não vai conseguir entregar. E isso muitas vezes acontece. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não falar mais, não prometer mais do que pode entregar e também não oferecer menos daquilo que você entrega. Porque muitas vezes você fala, é isso e tal, e às vezes você até tem um pouco mais a entregar, mas o cliente fala, sei lá, acho que ele não está muito seguro do que está oferecendo, então não vou comprar, né? Se você não faz com que o cliente se sinta atraído, né, pelo que você tem ali para vender, aquele serviço que você tem para entregar. Então, é importante você equilibrar bem o que você tem para oferecer com aquilo que o cliente quer comprar, tá? Então, uma das medidas corretivas que você pode tomar é coordenar o setor de operações, que faz acontecer, com o setor de marketing. Está sempre integrado, principalmente numa organização muito grande. Se houve alguma mudança, o setor de marketing tem que estar informado. Se você tem um marketing terceirizado, muitas pessoas hoje contratam personal media, né, para gerenciar o seu Instagram, as suas redes sociais. Então, é importante estar abastecendo com informações reais, não desatualizadas, não diferentes do que está acontecendo de fato, né? Então, é bom sempre estar ligando o marketing à operação. Uma outra coisa é formar expectativas coerentes, né? Não criar expectativas que você não pode realizar. Isso é muito importante. E a propaganda, ela é a responsável pela formação das expectativas do nosso cliente, né? Então, ela não pode estar equivocada. Ter muita comunicação durante o processo. Observar se tem falha, se você tem algum problema, se você está passando por alguma situação, né? Por exemplo, épocas de chuva, se você teve chuvas muito fortes, que isso atrapalharam esse ou aquele serviço. Se, por exemplo, a sauna do seu hotel está temporariamente em obras, se o playground do seu restaurante não está funcionando naquele momento, se determinado serviço de coleta de produto não está funcionando para a sua empresa. Então, é importante entender e sempre estar divulgando, olha, o nosso site está fora do ar, vai passar por uma manutenção. É sempre importante estimular essa comunicação e ter muitos canais de comunicação abertos para que, se o seu site caiu, você tenha como avisar o seu cliente. Por exemplo, Americanas, quando bugou, quando foi hackeada, ela demorou um tempo a comunicar aos clientes. Isso fez com que muita gente caísse no golpe dos hackers. Isso certamente vai dar algum tipo de, digamos, receio do consumidor para voltar a comprar naquele site. Por quê? Porque os outros canais de comunicação demoraram a responder. Então, é importante que você tenha todos os canais ativos, né? Para que eles possam atuar juntos e ajudar aí nesse atendimento e corrigir qualquer percepção, falha, erro que exista. E, por fim, a gente tem a quinta lacuna, o quinto gap, que é a falha na percepção do cliente. Sabe quando o cliente interpreta errado alguma coisa? Quando o cliente, você fala uma coisa e ele entende outra. Você faz uma atitude e ele entende de forma diferente? É essa falha, tá? E essa falha, de modo geral, ela é resultante das outras falhas, de gaps da primeira à quarta lacuna. Então, você cometeu alguma falha, ou na comunicação, ou gerencial, ou na execução de serviço, ou na especificação de serviço,
e o cliente não vai acabar entendendo, ele vai entender de maneira diversificada, né? O nosso material até dá um exemplo bem interessante. Quando, por exemplo, o médico está super querendo mostrar empatia com o cliente, está super querendo mostrar serviço, e ele visita um paciente. O paciente pode entender, nossa, se o médico veio me visitar é porque eu estou muito doente. E às vezes não é necessariamente isso, é só um cuidado, é só um carinho, é só uma forma de atendimento. Muitas vezes, quando uma empresa procura o cliente acha que está devendo, já acha que fez alguma coisa errada, muitas vezes se ressente com o contato, de repente, do representante de vendas. Então, é importante que a gente deixe claro para o cliente, olha, eu vou te contactar, eu vou acompanhar você por telefone, eu posso contactar você? Quais os canais que a nossa empresa pode usar para te contactar? Olha, nós vamos fazer dessa forma, depois de X dias, nós vamos entrar em contato com você, nós vamos lhe mandar um mimo pelo correio, para que o cliente saiba o que está acontecendo e ele não tenha uma falha de percepção. Tá? Explicar, olha, isso é exatamente normal, se é um procedimento médico, se é alguma coisa, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Dar as informações certas ao consumidor para que ele não tenha nenhum tipo, né, de questão relacionada a isso. Tá? Bom, então, essas são as 5 lacunas relacionadas à variável serve qual. E aí a gente tem o modelo serve-perf, né? que eu vou falar na próxima quarta-feira. É bem rapidinho, porque ele é só uma adaptação desse modelo, ele utiliza esse modelo das lacunas, do serve qual, ele é o modelo mais utilizado hoje quando você quer fazer um checklist de qualidade. Então, o modelo serve qual é o modelo de ponta, é o 01. Tá? Mesmo sendo criado nos anos 80, ele ainda é o método premium que a gente tem para avaliar a qualidade dos serviços. Então, ele é o modelo mais tradicional usado, por isso eu detive mais tempo para falar sobre ele, porque ele é uma análise muito qualitativa, muito completa, onde você consegue fazer esse tipo de análise. Então, se você quer medir a qualidade de um prestador de serviço, de uma empresa, seja você funcionário, gerente de uma prestadora de serviço ou numa consultoria, eu aconselho a você a comprar um material ou baixar na internet, no Google Acadêmico, o material completo do ServiQual, porque aqui eu fiz um resumo. Mas quando você compra o livro ou quando você baixa material na internet, no Google Acadêmico, que é um local de confiança, você vai ter lá o checklist bem mais completinho, já tem alguns modelinhos que ajudam bastante nesse processo de identificar, de medir, de mensurar a qualidade. É importante, muito mais do que só falar, eu tenho qualidade, eu quero qualidade, da gente ter mecanismos para mensurar, para acompanhar, né, e poder melhorar essa qualidade, tá? Então, é isso. Na próxima aula, a gente continua no 4.2.2, tá certo? Obrigada, beijo grande para vocês, bom descanso, boas aulas, até mais. Tchau, tchau.